Olá, então, caríssimos colegas, vamos para a nossa terceira aula de hermenêutica. Lembrando que essa aula não substitui a aula do professor e muito menos a leitura da apostila. Então, vamos continuar aí explicando de um jeito mais simples o que é hermenêutica e por que ela é tão importante para nós entendermos a Bíblia ou qualquer texto antigo. Vamos pensar assim: um texto é uma mensagem, mas ela veio de outra época, outra cultura, outra forma de pensar. Se a gente lê no automático, entende errado e ainda acha que está certo, que é o mais perigoso. Por isso que é bom saber interpretar, pois a hermenêutica, como já foi falado, é a ciência ou é a arte de interpretar ou compreender um texto, uma tradição ou uma mensagem. Ela existe porque todo texto vem cercado por obstáculos. A distância de tempo entre quem escreveu e quem lê hoje, a língua e o jeito de falar da época, o modo de pensar e a cultura, e até o gênero do texto. Poesia não é manual de instrução, e provérbio não é reportagem. Ou seja, a hermenêutica é como aquele manual de tradução entre mundos diferentes. O lado filosófico do porquê interpretar não é só pegar o dicionário. Agora vem uma ideia muito importante: a interpretação nunca é neutra. A filosofia ajudou a mostrar que todo mundo interpreta a partir de um lugar, da própria história, cultura ou experiências. Então, na aula de hoje, nós vamos entender aí como é que, por partes, como é que se constrói essa interpretação. Então, Shelley Marsher diz que interpretar é uma arte. Tem um lado histórico gramatical, entender palavras, contextos e fatos, e um lado mais intuitivo, mais empático, tentar entrar no mundo do autor, captar o tom e a intenção. Gilday reforça que a hermenêutica lida com expressões da vida humana, cultura, arte, escritos, etc. E fala uma coisa essencial: com o tempo as coisas ficam cristalizadas e perdem o contato com a origem. Então a hermenêutica tenta recuperar o sentido e tornar compreensível hoje. Heidegger vai mais fundo e diz: nós interpretamos sendo ser no mundo. Traduzindo, eu não sou uma câmera fria filmando o texto. Eu sou uma pessoa vivendo a vida. Isso afeta a minha leitura. Gadamer trazia uma imagem famosa: fusão de horizontes. Tem o horizonte do texto, é a época dele, e o horizonte do leitor, que é a nossa época. A compreensão acontece quando esses horizontes se encontram e nasce um novo entendimento, sem fingir que dá para virar um robô neutro. Habermas dá um puxão de orelha e diz: cuidado para não virar prisioneiro da tradição, como se tradição explicasse tudo e não existissem conflitos reais. Um resumo que podemos tirar disso da, dessas falas desses filósofos é que interpretar é conversar com um texto antigo, com consciência e que também eu estou na conversa. Então, esses filósofos, eles foram muito importantes na arte da hermenêutica, porque eles falam que nós não devemos interpretar ao pé da letra e nós devemos contar com os choques de realidade, mantendo o horizonte do texto da época e o horizonte do leitor. A nossa época, a partir dali, nós formularmos o entendimento correto. Então, por que isso ainda é mais necessário na compreensão da Bíblia? Na Bíblia, a necessidade é muito maior, porque é entendida como a palavra de Deus comunicada por autores humanos. O texto é, ao mesmo tempo, ligado a Deus na fé e escrita em linguagem humana, dentro de um contexto histórico, social e cultural. Então, se é humano e histórico, precisa de interpretação cuidadosa. Quem escreveu? Para quem? Em qual situação?
Em qual objetivo? Essas são perguntas que sempre vão aparecer. Por isso que a hermenêutica ela deve ser levado sempre em conta. Lembrando, é a palavra de Deus escrito em linguagem humana, escrito para seres humanos, em uma época, tradição e costumes diferentes. Por isso, sempre levar em conta quem escreveu, para quê, em qual situação e com qual objetivo. Sempre, qualquer leitura que vocês vão fazer da Bíblia, seria interessante, a partir de agora, vocês levarem em conta isso. Quem escreveu, para quem, em qual situação, qual o objetivo. Pode ter certeza que levando em conta essas perguntas, vocês vão começar a ter uma compreensão muito maior, muito mais abrangente da Bíblia. Então, os aspectos práticos da hermenêutica bíblica. O material destaca alguns, entre aspas, pés no chão para interpretar bem. Primeiro, crítica textual. Tentar chegar o mais perto possível do texto original, porque cópias antigas podem ter variações. 2. Filologia e história dos conceitos. O que certas palavras significam naquela época. Lembrando, filologia, não filosofia, filologia. História dos conceitos, o que certas palavras significavam naquela época. 3. Crítica histórica e literária. Contextos, estilos, intenções, como o texto foi composto. 4. Ciências auxiliares. Arqueologia, história comparada, cultura, costumes e por aí vai. E 5. Sitz in Leben é um termo alemão que significa o lugar da vida. Aliás, o lugar na vida. A situação real em que aquele texto nasceu. Vamos pensar assim: interpretar sem um contexto é tipo tentar entender uma conversa, até mesmo uma conversa do WhatsApp, lendo só uma frase solta. E ainda por cima, sem ver as mensagens anteriores. Então, interpretar sem contexto. Pessoal que vai lá, abre a Bíblia, pega um trechinho, lê e vão interpretar. Não, para interpretar a Bíblia é interessante levar em conta essas 5 situações: a crítica textual, a filologia e história dos conceitos, a crítica histórica e literária, as ciências auxiliares e o lugar na vida, a situação real em que aquele texto nasceu. Então, sempre bom ler todo o contexto para poder fazer uma boa interpretação. Então, nós temos os princípios hermenêuticos fundamentais que a apostila coloca, que é considerar a forma de pensar e a linguagem do autor, procurar o que o autor realmente quis dizer, observar os gêneros literários, a história, a poesia, a profecia, a carta, o que é, se é novela, o que está dizendo, se é apenas uma história, se é uma alegoria. Entender o sentido literal, que nem sempre é o pé da letra. Usar o círculo hermenêutico. Você entende as partes pelo todo e todo pelas partes. Lembrando, pessoal, o círculo hermenêutico, entender as partes pelo todo e todo pelas partes, sempre levando em conta essas questões que nós acabamos de falar, essas perguntas que nós sempre devemos fazer. Quando, como e onde, para nós podermos entender. É como montar um quebra-cabeça. Uma peça ajuda a reconhecer a imagem, e a imagem ajuda a encaixar as peças difíceis. Então, a hermenêutica é como montar um quebra-cabeça literário. Uma parte vai precisando da outra e uma parte vai se encaixando na outra. O que nós não podemos é deixar prevalecer a, a, nossa, a nossa vontade singular. O texto dizer que paus e pedras e nós queremos dizer que são maçãs e bananas. Não, mas está aqui. O entendimento é que são paus e pedras. Não, mas o meu entendimento é que são maçãs e bananas. Não, eu não posso fazer isso. Então, por mais que tenha todo esse contexto, a hermenêutica ela não nos deixa errar. Nós temos que manter ali todo
todo a semântica lida para não acabarmos interpretando de maneira errada. Então, na última parte, a apostila vai falar sobre os princípios teológicos, a tradição, a unidade e a analogia da fé. Como nós estamos falando da Bíblia, obviamente, dentro da fé cristã, entram três princípios teológicos. O primeiro é a tradição. O texto chegou até nós dentro da vida e da memória da comunidade de fé. Depois nós temos a unidade da escritura, que a Bíblia é um conjunto e não um monte de frases independentes. E por último, nós vamos ter a analogia da fé. Um texto deve ser lido em harmonia com o todo. Não dá para pensar um versículo e montar uma doutrina particular como se fosse uma peça de Lego. Então, entender a hermenêutica bíblica é isso. É entender a mensagem respeitando o texto e o contexto e também o leitor. O texto, o contexto e o leitor. É na fé ler as escrituras como um todo vivo e não como uma coleção de frases soltas. Então, ler as escrituras tentando ter ali, construir ali uma interpretação linear, não lendo como frases soltas. Então, isso é muito interessante. Para entender a mensagem e respeitar o texto, você deve ler interpretando, formulando na sua cabeça, imaginando em sua cabeça como é que era se estar presente no lugar, tentar entender o porquê, algo todo vivo, e não como uma coleção de frases soltas. Isso é o mais importante, pessoal. Vou ler um texto, vou interpretar este texto, vou usar a hermenêutica. Tenho que entender que, além dos elementos críticos, que é a crítica textual, a filologia, a história dos conceitos, a crítica histórica e literária, as ciências auxiliares e o Sitzenleben, que é o lugar na vida, nós ainda temos que levar em conta a tradição, a unidade da escritura e a analogia da fé. Porque nós nunca podemos esquecer que quando falamos de hermenêutica bíblica, nós estamos falando da palavra de Deus que foi entregue, a revelação foi entregue aos homens e os homens a escreveram. Então, sempre com muito tato para discernir. Pode ser que essa terceira aula tenha ficado um pouco confusa, porque ela trata de alguns termos mais profundos. Eu peço que todos leiam a apostila também. Essa resenha é mais um guia para ajudá-los. E seria interessante até mesmo nós fazermos um aulão aí para sanar todas as dúvidas. Pode ser até mesmo uma live. Muito obrigado a todos.